E explodiu mais uma grande bomba para os lados do ex-presidente do Corinthians, André Sanches. A atacante Memphis realizou procedimento no joelho, visando se recuperar o quanto antes possível. E o executivo de futebol, Fabinho Soldado, presidente Osmar Stabile e o treinador Dorival Júnior foram absolvidos pelo STJD. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre Osmar Stabile, Fabinho Soldado e Dorival Júnior, que foram absolvidos pelo STJD após reclamações em jogo do Timão contra o Internacional fora de casa. No dia 1º de outubro, o Corinthians foi até Porto Alegre enfrentar o Internacional, jogo da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Resultado final 1-1 e o Corinthians estava vencendo o jogo até o finalzinho, quando o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima, com o auxílio do VAR, acabou marcando um pênalti ridículo para o Internacional, pênalti que resultou no gol do empate do adversário. Durante a revisão do árbitro no vídeo, Dorival reclamando, os jogadores reclamando, e depois da partida, tanto o Dorival quanto o Fabinho e o Stabile foram colocados na súmula pelo árbitro e acabaram denunciados, mas eles foram absolvidos. A 5ª Comissão Disciplinar de Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, absolveu o treinador Dorival Júnior, o executivo de futebol Fabinho Soldado e o presidente Osmar Stabile pelas reclamações contra a arbitragem. Todos os auditores seguiram o voto do relator Ramon Rocha Santos, que votou pela improcedência da denúncia da Procuradoria de Justiça Desportiva em relação aos denunciados. Então, Fabinho, Stabile e Dorival, que corriam riscos de punições, não correm mais porque acabaram sendo absolvidos depois de muita reclamação do pênalti ridículo marcado pela arbitragem a favor do Internacional. A minha opinião quanto ao Fabinho, Dorival e o Stabile terem sido absolvidos é a seguinte. Primeiramente, quem deveria ser punido era o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima e toda a equipe do VAR, toda a equipe do árbitro de vídeo, porque é inacreditável marcarem aquele pênalti, na verdade eles conseguiram ver pênalti naquele lance. Fato é que com a tecnologia, com a chegada do VAR, eu acredito que todos nós achamos que esses tipos de lances nós não veríamos mais. Aliás, não esses tipos de lances, mas sim esses tipos de erros. E com o VAR, parece que tudo tem piorado, porque os caras acabam vendo algo que não existe, acabam interpretando de uma forma que é impossível de entender. Não sei se é porque de repente, no momento ali, no calor da emoção, com toda a pressão, fica até difícil assimilar algo, ou se de repente existe alguma má intenção nisso, não dá para saber. Fato é que seria mais ridículo ainda se o Fabinho, o Stabile e o Dorival tivessem sido punidos por esse pênalti ridículo que foi marcado a favor do Internacional contra o nosso Timão do jogo do dia 1º de outubro. E agora vamos falar sobre o atacante Memphis, que fez procedimento no joelho na última segunda-feira, dia 24 de novembro, para tentar retornar o quanto antes possível. O Memphis passou por punção articular no joelho após nova lesão que ele sofreu no Timão, mais uma lesão do Memphis nessa temporada 2025. Ele que ficou de fora do jogo contra o Cruzeiro no último domingo, em que infelizmente nós passamos vergonha no Mineirão,
realizou na segunda-feira, dia 24 de novembro, uma punção articular no joelho esquerdo, além da aplicação de ácido hialurônico, segundo o próprio Corinthians informou, o departamento médico do Timão informou, explicando uma foto que o jogador colocou em suas redes sociais. O Memphis, que sofreu essa entorse no clássico contra o São Paulo, que nós vencemos por 3-1, inclusive ele marcou um golaço, acabou, como eu disse, ficando de fora do jogo contra o Cruzeiro e ainda é dúvida para os próximos compromissos que o Corinthians terá pelo Campeonato Brasileiro. Pelo que se fala, a intenção, departamento médico, comissão técnica, é ter o Memphis 100% para os jogos decisivos contra o próprio Cruzeiro pela Copa do Brasil. Então, mediante a isso, o jogador está se concentrando totalmente no seu processo de recuperação. A minha opinião quanto a esse procedimento feito pelo Memphis é a seguinte. Primeiramente, esse procedimento ele é para coletar fluidos. Fato é, chama atenção que vem acontecendo com o jogador, brincadeiras à parte, chama atenção que vem acontecendo com o jogador nessa temporada de 2025. O Memphis chegou aliás a sua 6ª lesão nessa temporada, e somando mais de 70 dias fora. Então chama muita atenção a quantidade de lesões que o jogador vem tendo nos últimos meses. Enfim, pelo que se fala, o procedimento é algo considerado muito eficiente. O Corinthians não divulgou o tempo que o Memphis vai demorar, o tempo que ele vai precisar de recuperação, e é como eu disse a vocês, a intenção principal é preparar o jogador para que ele fique 100% visando os jogos decisivos contra a equipe do Cruzeiro. Ao meu ponto de vista, restam 3 jogos do Campeonato Brasileiro. O Memphis tinha que estar pronto pelo menos em um, pela questão de ritmo. O Corinthians, por exemplo, joga no dia 7 de dezembro contra o Juventude, a despedida do Campeonato Brasileiro, e no dia 10 já jogaremos contra o Cruzeiro, o jogo da ida da semifinal da Copa do Brasil, e no dia 14 o jogo da volta. A intenção principal é contar com o jogador nesses jogos decisivos da Copa do Brasil, e tomara que dê tudo certo. Apesar de tudo que acontece com o Memphis, sabemos da qualidade e da importância que ele tem dentro de campo. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre bomba. Mais uma bomba, uma nova bomba que explodiu para os lados do ex-presidente do Corinthians, o André Sanches, e dessa vez é um fato que deve ter pego ele e seus representantes totalmente de surpresa. Eu vou contar e explicar tudo certinho para vocês. Um grupo de associados ingressou na justiça com um protesto judicial envolvendo o ex-presidente André Sanches. A medida não bloqueia bens e não o acusa formalmente, mas funciona como um alerta oficial ao mercado que existe um risco jurídico ligado ao patrimônio do ex-dirigente. O processo é previsto no Código de Processo Civil e serve para dar publicidade a uma disputa potencial. Ele não impede vendas, não discute culpa, mas registra que há um litígio que pode gerar consequências futuras. Os sócios baseiam o pedido nas investigações do Ministério Público que apontam o uso do cartão corporativo do Corinthians para despesas pessoais na gestão do Andrés, a última gestão dele, que foi de 2018 até o final de 2020. Lembrando que o Ministério Público já apresentou denúncia por apropriação indébita, lavagem de dinheiro e falsificação de documento tributário, pedindo a devolução de R$ 480 mil ao Corinthians, além de valores por danos morais. Na petição, os associados falam em confusão patrimonial, quando recursos da entidade seriam usados para fins particulares. Eles afirmam ainda que, como o Corinthians não moveu ação contra o Andrés, existe o risco de que os próprios sócios sejam afetados no futuro. Segundo o grupo, o protesto serve para alertar compradores, bancos e credores que há um processo que pode atingir o patrimônio do ex-presidente. A medida não trava os negócios, mas deixa registrado oficialmente que existe um risco
jurídico em andamento. Então, mais uma bomba explodindo para os lados do ex-presidente do Corinthians, o André Sanches, que já está denunciado pelo Ministério Público. Agora um grupo de associados avisando o mercado que existem riscos contra o patrimônio do ex-presidente. A minha opinião quanto a esse protesto que foi feito por esse grupo de associados contra o Andrés é a seguinte: vou ser bem sincero com vocês, na minha modesta e humilde opinião, ele deve ter se surpreendido, tanto ele quanto seus advogados. Eu imagino que eles não estavam aguardando isso acontecer, não estavam esperando. Vamos lá, o que isso significa num contexto geral? Ele não está impedido de fazer nada. Ele pode vender os seus bens, ele pode trocar, ele pode fazer o que ele quiser. Nada vai impedir. Só que na minha visão, vai ficar um alerta e ele pode sim pensar duas vezes antes de fazer alguma coisa. Vou dar um exemplo. Vamos supor que de repente ele imagine que vai ser condenado em ter que devolver dinheiro ao Corinthians. Supostamente ele decidisse tirar algumas coisas do seu nome, passar para um filho, um sobrinho, alguém de confiança. Com esse protesto, como isso acaba se tornando público, se ele começar a fazer isso daí, a própria justiça vai perceber, ó, já está abrindo mão de algumas coisas, porque já sabe que será condenado. Não estou dizendo que isso vai acontecer, é apenas uma suposição. Ou, de repente, resolver vender muitas coisas, uma na sequência da outra. Então, ao meu ponto de vista, esse protesto acaba, de uma certa forma, fazendo tanto o ex-presidente quanto seus advogados a pensarem muito bem o que vão fazer daqui para frente agora, envolvendo os bens dele. Absolutamente, que ainda é tudo suposição, ainda a justiça não acatou a denúncia do Ministério Público, ainda não tornou o Andrés e também o Gavioli réus, então as coisas ainda vão acontecer. Mas ao meu ponto de vista, esse protesto desses associados, essa bomba, mais uma bomba que explodiu para os lados dele, porque é uma bomba, volto a dizer, ele não estava imaginando, na minha visão, e muito menos seus advogados. Enfim, mas vamos aguardar o passar das horas, passar dos dias, e também qual será a decisão da justiça em relação à decisão a denúncia, aliás, relacionada à denúncia feita pelo Ministério Público. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo, por exemplo. O que vocês acharam do Fabinho, Stabile e também do Dorival terem sido absolvidos pelo STJD depois de reclamações em jogo contra o Internacional, depois daquele pênalti ridículo, na verdade, marcado para eles no jogo do dia 1º de outubro. E o Memphis fazendo procedimentos e tudo mais, pelo menos visando a Copa do Brasil. O que vocês acham? Será que realmente nos jogos decisivos da Copa do Brasil, pelo menos ele vai estar 100%? E quanto a essa nova bomba explodindo para os lados do ex-presidente André Sanches, o que vocês acham? Será que ele já estava esperando, imaginando que isso poderia acontecer? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!